Estamos de volta, são 10 horas e 32 minutos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um bloco do Estúdio Alesp. Nesse bloco nós abrimos sobre um projeto muito bacana que tem como missão incluir pessoas autistas desde a escola até o mercado de trabalho. Isso oferecendo treinamentos específicos e técnicas de ensino especializadas. É o projeto Cootea, que chega na segunda edição, aliás, concluindo a segunda, já indo para a terceira. E é para falar mais sobre esse assunto que converso agora, então, com Emanuel Santana, professor da Adapt Educação. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Muito obrigado. Eu ia, na verdade, começar te perguntando como que surgiu, então, esse projeto, né? Mas num bate-papo aqui nos bastidores, a gente falava um pouco sobre a dificuldade e a barreira que hoje existe de ensino das escolas, né? A barreira que as escolas colocam, então, para que essas crianças evoluam. Eu acho que como essas duas coisas andam juntas, talvez devamos começar por aí, Emanuel. Com certeza. A escola hoje, ela é realmente a grande barreira para o mercado de trabalho, inclusive, né? Se uma pessoa não está qualificada, ela não consegue oportunidades no mercado de trabalho. Então, hoje a gente tem várias legislações que prevêem, né, e obrigam que essas escolas aceitem essas pessoas, façam essas matrículas, mas a prática não é essa a realidade. E quando acontece a matrícula, o processo de ensino não é adequado, ou seja, a pessoa fica ali para fazer uma inclusão que não acontece de fato. Ela não está preparada para incluir, aquela escola acaba não fazendo um processo de aprendizagem. Muito disso vem, inclusive, de uma falsa sensação de que um aluno autista ou neurodivergente vá atrasar a turma. E é muito interessante a gente pactuar que o aluno é a turma. Um aluno neurodivergente não é que ele faz parte, ele também está ali, né? Ele faz parte dessa turma. Então não existe isso de atrasar. E boas pesquisas, né? Inclusive uma de Harvard, que analisou 280 artigos, 89 deles com duplo cego, ou seja, o ápice aí da ciência, né? Mostram que incluir pessoas autistas, neurodivergentes na escola beneficiam ambos os grupos, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas sem deficiência. As pessoas com deficiência, obviamente, elas têm o seu ensino garantido, elas não estão ali, obviamente, para que os outros aprendam melhor, elas estão ali porque é um direito delas estudarem, mas o que acaba acontecendo é que ela tira a escola da zona de conforto. E a escola tem que aprender mais, tem que colocar métodos mais eficientes, tem que se preparar para todos os alunos e não somente para os alunos que ela acreditam terem, né? Então a gente vê tanto um letramento em matemática e linguagens das pessoas típicas melhorarem nessas classes de inclusão. Ou seja, a inclusão ela beneficia os dois grupos, todos na verdade. Porque é isso que faz parte da inclusão, né? Beneficiar todos e olhar o grupo como um todo. Então acho que a gente tem uma primeira barreira muito importante aí. E aí, nesse sentido, com toda essa realidade imposta que você traz para a gente, como surge esse projeto há 2, 3 anos atrás? O Cootea surgiu, né, justamente com a parceria entre a Adapt e a Poli-USP, né, tendo aí os cursos da USP cooperativos, que são quadrimestrais, de 4 em 4 meses o aluno fica na sala de aula e mais 4 meses ele fica em uma empresa. E o Cootea a gente resolveu adotar essa mesma metodologia, ou seja, o mesmo padrão de ensino desenvolvido aí pelo professor Dr. Massola na USP, e a gente pega isso e faz a parte teórica, prática desses alunos, ou seja, eles simulam o aprendizado e depois eles vão para as empresas onde eles concluem esse aprendizado. Então surgiu aí, já está na segunda edição, né, indo para a terceira edição e só com bons resultados aí dos nossos alunos, inclusive com professores, né, professores que mudaram de vida, né, então a gente tem bastante resultado positivo aí nesse projeto. E geralmente qual é o tempo de duração? De 3, a gente teve um projeto que a gente demorou 6 meses, treinamento teórico, mais 6 meses de prático. Então, basicamente 1 ano aí para que eles estejam treinados e depois a gente faz a supervisão deles nessas empresas. Então, a gente treina ele, a gente fez o primeiro treinamento em design gráfico, a gente teve a parceria da Adobe, inclusive, que doou as licenças de software. Isso é importante a gente falar dos parceiros que acreditam no projeto. Eles desenvolveram a parte técnica primeiro, né, o Adobe Photoshop, e depois foram para essas empresas trabalhar e a gente supervisionou durante mais 6 meses eles.
Então, basicamente 1 ano. E é esse treinamento que a gente fez agora mais rápido. Então, a gente fez um sprint mais rápido de 4 meses com a programação JavaScript. E agora a gente está justamente nas habilidades sociais, que é como você vai trabalhar em uma equipe, como que você se relaciona, o que é uma daily, o que é os ritos, né, que a gente tem nas reuniões de meet, enfim, e todo o processo também de entrevista de emprego a gente faz com eles. E como que acontece a seleção desses garotos e garotas? Eles passam por uma comissão de educação, né? Sim, todo o processo é assim. Primeiro ele se inscreve no COTEA, então ele precisa, na primeira e a segunda edição a gente limitou para baixa renda, então ele precisava comprovar baixa renda e também comprovar que é autista. Depois de feito essa seleção, validado o laudo médico, ele tem acesso a todos os treinamentos. E depois de ter os treinamentos, ele vai para a comissão de ensino, da qual faz parte o professor Edu Mancebo e o professor Massola, e avaliam se esses alunos realmente estão prontos para ir para o mercado de trabalho. Os professores também fazem parte dessa comissão de ensino e seleciona os alunos que estão prontos para ir para o mercado de trabalho. Por que a gente faz essa seleção? Porque a gente não quer frustrar nem os alunos, dizendo para eles que eles estão prontos para ir, então eles prosseguir, e também a gente não quer frustrar as empresas parceiras, ou seja, entregar um aluno que não está preparado para ela, provavelmente ela não vai participar de um outro processo com a gente. Então a gente tem que estar bem afinado e essa pessoa tem que estar realmente pronta para ir para o mercado de trabalho, senão a gente não progride ele. Nesse momento, e aquele aluno que ainda não está pronto para ir? Repete o ciclo. Como acontece? Vocês continuam acompanhando? A gente continua acompanhando e repete o ciclo, que é justamente esse modelo da PoliUSP. Então, se você foi para a empresa, as habilidades técnicas na prática não estão adequadas, você retorna para o ciclo e repete esse ciclo até que você esteja pronto para ir. Então, acho que a ideia é justamente essa. A gente não limita, porque dentro do espectro autista a gente é bem amplo, né? Então a gente não limita, por exemplo, se a pessoa é não oralizada, ou seja, se ela não tem a capacidade de estar aqui conversando com você. A gente não limita. Então, uma pessoa que não é oralizada, ela consegue participar, mas desde que ela, obviamente, tenha um tablet, saiba se comunicar de alguma maneira, ou tenha uma pessoa que faça essa parte para ela. Então, porque não é o objetivo desse programa ensinar essas habilidades de comunicação, ela já tem que ter isso como pré-requisito, mas a gente não limita a inscrição dela por isso, né? Inclusive a gente teve uma participante que era não oralizada e conseguiu ascender para o mercado de trabalho. Além desse pré-requisito, tem alguns outros que vale a pena a gente destacar agora? Sim, a pessoa tem que ter no mínimo computador e internet, porque senão a gente não consegue fazer os treinamentos sem ter o veículo para chegar até ela, né? Então ela precisa, por isso que a baixíssima renda a gente não consegue chegar ainda, porque a gente não tem parceiros em comunidades com máquinas e internet para fazer chegar os nossos treinamentos até eles. Agora, é importante dizer que esse processo de seleção está aberto, né? Está aberto para as empresas, inclusive, né? Da mesma maneira que autistas, eles não, pelo contrário, eles melhoram o ambiente educacional, né? Eles tiram essa escola da zona de conforto. Tem outra pesquisa de Harvard também que mostra justamente isso, que não basta eu ter não basta eu ter a diversidade na minha empresa. Tem um levantamento da McKinsey que mostra que quando eu incluo mulheres nos ambientes corporativos, eu melhoro a margem EBITDA da empresa quando eu comparo o quartil superior com o inferior em pelo menos 15%. Ou seja, incluir mulheres no ambiente de trabalho aumenta a renda das empresas em 15%. Inclusive, incluir pessoas pretas nessas empresas aumenta a margem EBITDA em 35%. Incluir pessoas neurodivergentes, aumenta a margem EBITDA em 120%. O que isso está mostrando para a gente? Que quando a gente tem, para além da diversidade, a neurodiversidade, as equipes, os times, eles conseguem enxergar um problema de vários ângulos. Ou seja, eu consigo soluções mais adequadas para esses problemas dessas empresas. Estão falando em inovação, é essencial. Um time que tenha um participante que seja neurodivergente. É justamente essa pesquisa que a Universidade de Harvard traz. Ou seja, times de alto desempenho tem um componente que é um neurodivergente. Somente diversidade etária, diversidade étnica e diversidade de gênero não consegue explicar equipes de alto desempenho. Eu preciso ter diversidade cognitiva nessa equipe. Agora, você falava para a gente também sobre uma barreira ainda por parte de algumas empresas do setor privado. Então, é importante que aproveitem também esse momento, inclusive ouçam esses resultados numéricos que você está trazendo em sentido de rendimento realmente, para que as pessoas entendam a importância.
Com toda certeza. Não só as empresas, mas as escolas privadas precisam aprender também. Nós temos vários exemplos positivos aqui em São Paulo, né, de escolas privadas que estão fazendo um excelente trabalho, mas em sua maior parte a inclusão acontece nas escolas públicas. As escolas ainda não conseguiram perceber o valor da neurodiversidade. Ou seja, eu contratei uma pessoa na ADAPT autista porque eu enxergo valor nela, de verdade, porque ela é muito boa. E eu contratei essa pessoa. As empresas precisam conseguir ter essa visão, né, de conseguir encontrar ali uma pessoa que vai trazer valor. Porque quando eu vou para o ambiente privado, a competitividade é muito exaltada, né? Então a pessoa tem que ser competitiva, essa pessoa tem que ter um melhor desempenho, tem que fazer mais em menos tempo. Quando a competitividade só ocorre pela cooperação. Ou seja, não é o que eu ser melhor que o outro, é o quanto o outro pode me fazer melhor. E aí é esse estilo entre cooperação e competitividade que faz com que as empresas tenham esse salto que vai para 120% de margem EBITDA, ou consigam enxergar problemas que antes elas não conseguiam. Mas é realmente uma quebra de paradigma nesse momento, né, Emanuel? Para toda a sociedade. Toda a sociedade. Mas o autismo veio para isso. A natureza não ia entregar para a gente uma prevalência de um caso a cada 36 pessoas se a gente não precisasse dialogar com esse número. Então, assim, a gente tem uma prevalência altíssima que está aumentando e hoje a nossa sociedade ela foi modelada para um tipo só de pessoa. E a verdade é que a inclusão mostra que a gente precisa de todos os tipos de pessoa que estão chegando aí, né? Uma civilização, ela mostra-se evoluída quando a gente consegue perceber hoje nos fósseis dessas civilizações antigas pessoas deficientes. Então mostra o quanto que essa civilização era evoluída. Porque, poxa, uma pessoa para chegar com 60 anos de idade, sem uma perna, né, ou corcunda, ou sem poder andar, isso, através de análise dos fósseis, a gente consegue perceber, mostra que essa civilização chegou em um marco civilizatório, inclusive maior que o nosso. E o projeto Coté já impactou quantas pessoas? Hoje já são 100 pessoas atingidas diretamente e a gente ganhou um prêmio no final de 2023 da Fundação Umbi, o prêmio Umbi Labs, e a gente agora tem a meta de impactar até 10 mil pessoas até 2030, que é um marco que a gente foi acelerando. A gente poderia ser muito mais ousado se a gente tivesse recursos para aplicar no projeto, mas hoje, com os recursos que a gente tem disponíveis, a gente resolveu fazer esse recorte de 10 mil. Hoje a gente tem no Brasil 3,7 milhões de pessoas autistas desempregadas. 1 milhão dessas pessoas a gente conseguiria treinar, porque elas não estão dentro da faixa etária que a gente quer atingir e elas têm acesso a computador e internet. Mas, infelizmente, a gente só consegue chegar a 10 mil pessoas. Importante a gente falar que todo esse processo do projeto também é gratuito. Sim, a inscrição é gratuita tanto para o aluno quanto para a empresa. A empresa também recebe uma formação, porque não adianta incluir, eu levar para a empresa se a empresa não saber o que fazer com essa pessoa, né? Como lidar com ela. Então, precisa ter um trabalho de educação das empresas também. Então, a gente treina as empresas, primeiro, uma atitude anticapacitista, né, de todos os funcionários. Então, todos os funcionários que vão lidar com essa pessoa, eles recebem esse treinamento. E, principalmente depois, o RH e a chefia direta dessa pessoa também recebem um treinamento mais específico, de acordo com aquele perfil que ele está recebendo. E o que as empresas parceiras do projeto relatam para vocês de ganho, por exemplo? Por exemplo, trazer um relato da Somos Educação, né, que é uma empresa que tem uma de nossas alunas como designer hoje. Todos os funcionários, aliás, foi nossa primeira aluna vou contar a história dela. Essa pessoa, ela foi aluna nossa, foi para essa empresa e ela mudou o processo de job dessa empresa. Os briefings têm que chegar muito mais descritos, ou seja, muito mais objetivos, muito mais concisos, para que toda a ordem de serviço seja lida e a gente entenda o que está ali, né? Não pode ter metáfora, não pode ter uma linguagem direta, resumindo. E todos os funcionários se beneficiaram com isso. Inclusive agradecem a ela por estar lá. Poxa, antes de você chegar aqui eu não conseguia entender o que meu chefe queria. Hoje, porque você está aqui, eu consigo ter uma ordem direta e objetiva. Melhorou muito o processo, né? Além do próprio desempenho dela, que como ela tem o hiperfoco nisso, ela melhora o rendimento da empresa, mas ela melhorou o processo.
da empresa. Ou seja, um processo que agora é mais eficaz para todos, não somente para ela. Então, todo mundo acabou se beneficiando. Né? Esse é um ponto. E inovação, porque aí, por exemplo, o uso da inteligência artificial, enquanto a gente fica discutindo, por exemplo, os parâmetros de usar ou não usar, ela já chegou a como usar com ética, que é o problema, né? Onde que a gente pode usar aqui inteligência artificial? Ela fez um projeto dessa magnitude para uma empresa, uma pessoa que começou como estagiária, né? Daqui uns dias eu torço, né, para ligar para ela e pedir, dá umas vagas aí para o projeto, porque você entrou por inclusão. Né? Sem dúvida, assim, as empresas ganham bastante com isso. Além de melhorarem, logicamente, né, o seu grau de ESG, porque é ser socialmente responsável, né, tá aí, incluir essas pessoas, mas melhor, não é por isso que eu vou incluir, mas melhora também os meus rendimentos. Né? Agora, as políticas públicas, por exemplo, que são feitas em âmbito estadual aqui no Parlamento, nós temos uma série de deputados e de deputadas, principalmente nessa nova legislatura, a 20ª legislatura, se debruçando sobre essa questão, sobre a causa autista. Né? Temos, por exemplo, a deputada Andréa Werner, né, que é bem focada e segmentada realmente nas pessoas neurodivergentes. Qual é a importância ou o embasamento que essas políticas públicas feitas aqui conseguem dar de amparo para vocês colocarem esse projeto na prática lá na base? Total, a luta da Andréa pela inclusão de pessoas nas escolas resolve o problema na sua raiz. Né? Ela inclusive se passar agora a parte dos acompanhantes terapêuticos nas escolas vai ajudar muito mais, né, para a gente. Então, um trabalho perfeito, assim, não tenho o que falar, né, dessa atuação, porque agora tem uma resistência muito grande, obviamente, de ter um acompanhante terapêutico na sala de aula, mas se esse projeto passar, eu acho que vai, assim, ajudar muito a gente. O meu filho precisa de acompanhante terapêutico, eu tenho 2 filhos autistas, né? Um deles não respira, então precisou de ter um cilindro de oxigênio na escola onde ele vai. Então, imagine eu não querer adaptar uma escola para uma pessoa que precisa, para ela viver, ela precisa daquele ambiente adaptado. Então, é uma discussão infrutífera falar, não, todo aluno é igual. Não, eles precisam de adaptações, né? E adaptar não tem problema, eu preciso de adaptação. Ninguém vai ser independente. O que a gente tem é uma interdependência positiva, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, né? E aí a gente vai fazendo essa interdependência positiva. Eu gostaria muito de ver um projeto de lei que ainda não tem, que é falando com relação aos estágios supervisionados, os estágios nas empresas. Fica aqui a sugestão pelos parlamentares, que é um projeto. Hoje, a lei de estágio, a pessoa tem que estar ou matriculada no ensino médio, no ensino regular, ou em uma universidade. Né? Então, o meu projeto, ela está fora do lei do estágio. Ou seja, eu estou lá ensinando, eu dou supervisão para a empresa e eu estou fora da lei do estágio. Então, a lei do estágio para essas pessoas autistas, em vez de ser uma porta de entrada, se constitui mais um muro, porque eu não consigo me beneficiar dessa lei específica, porque ou eu não consigo continuar no ensino médio, porque não tem as adaptações para mim, ou eu sofro muito bullying nessa escola, e as escolas estaduais, elas não têm realmente uma adaptação que precisaria ter. Então, eu não consigo ficar no ensino médio e eu também não consigo ascender para a universidade. Então, eu também não vou para o mercado de trabalho, porque a porta do estágio, que é a lei do estágio para as empresas, não permite, ou seja, não é um benefício para essa pessoa. É um benefício para mim, foi um benefício para mim, não sei se você estagiou, mas foi um benefício para os típicos em geral, mas as pessoas autistas, elas não conseguem se beneficiar da lei do estágio. E é uma grande barreira hoje para a gente, quando a gente vai oferecer para as empresas, porque quando eu entro em uma empresa, eu preciso de uma vaga já de trabalho. Ou seja, ela tem que contratar essa pessoa. Né? Então, vai ficar 3 meses em período de experiência e depois desse período ela decide se vai contratar ou não. Perfeito. Olha só, hoje o bate-papo foi com Emanuel Santana, professor do ADAPT Educação. Emanuel, gostaria de agradecer demais a sua presença aqui e todos os seus esclarecimentos também. Obrigado, Mariana. Sempre à disposição. Por favor, volte mais vezes. Sempre muito bem-vindo no Estúdio Alesp.